Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós vamos estudar sobre a questão da modularidade da linguagem. Será que a linguagem é modular? Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Existe um debate sobre se a linguagem ela é modular ou se ela não é modular, ou se ela é interativa. Então você tem dois modelos. A gente chama um de modelo modular e o outro de modelo interativo. Vamos entender melhor isso. O que vem a ser um módulo? O que vem a ser um modelo modular? Primeira coisa que a gente precisa entender é o processamento de informação. O processamento de informações pode ser descrito em níveis de processamento. Então, todo processamento de informação vai envolver níveis de processamento. Então, por exemplo, a nossa memória. Nós temos o processamento pela memória de curto prazo, nós temos o processamento pela memória de longo prazo, então memória de trabalho, memória de longo prazo. Nós temos a memória mais sensorial mesmo, né? Então, assim, a gente sabe o que é um processamento. Vem um estímulo externo, a minha cognição, o meu aparelho mental, o meu aparelho cognitivo interpreta esse estímulo e ele produz uma resposta. Então, é como o nosso computador, né? Você, por exemplo, abre lá o programa do Word. O que acontece no programa do Word se você vir e selecionar o texto e apertar Ctrl N? Então, o que tem ali? Tem um estímulo externo. Você apertou Ctrl N. Então, teclar Ctrl N é o estímulo externo. Esse teclar Ctrl N vai ser processado pelo seu computador e ele vai gerar uma resposta. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o texto em negrito. Da mesma maneira funciona a nossa mente. Ela processa informações e gera respostas. Então, por exemplo, eu estou aqui com os meus olhos e eu pego, por exemplo, um livro. Então, eu pego aqui um livro. Eu peguei aqui o livro e eu abro o livro e vou lê-lo. O que acontece? Eu tenho um estímulo externo, as letras, as palavras que estão aqui. Esse estímulo vai ser processado e vai gerar uma resposta, que é uma representação mental do que está escrito aqui e uma compreensão do significado do que está escrito. Então, ele vai gerar um output. O estímulo que entra a gente chama de input. O resultado do processamento a gente vai chamar de output. O output às vezes pode ser uma resposta comportamental também. Então, às vezes um estímulo chega em mim e eu dou uma resposta comportamental em relação a esse estímulo que chega. Então, eu posso, por exemplo, ouvir o que uma pessoa disse e responder. Então, input, ouvi o que a pessoa disse, output, respondi o que a pessoa disse. A questão que a gente precisa pensar é como se dá esse processamento, se ele se dá em módulo ou se ele se dá de maneira interativa. Vamos considerar o que seria um processamento em módulo. O que é um módulo? Um módulo é um conjunto independente de processos que converte um input em um output, sem auxílio externo. O que isso significa? Que os processos internos a um módulo são independentes de processos externos ao módulo. O que é um módulo? O módulo é um dispositivo que ele vai processar algum estímulo. Qual que é a ideia do módulo? O módulo é um dispositivo que é independente de outros dispositivos que existem na nossa mente, vamos por assim dizer. Vamos dizer que na nossa mente tem um dispositivo que seria o dispositivo da linguagem. Na nossa mente tem um outro dispositivo que seria o dispositivo da memória. Na nossa mente tem um outro dispositivo que seria o dispositivo da atenção. Esses dispositivos que a gente está chamando aqui, o que eles são? Eles são vamos dizer assim, elementos que processam a informação. E o que seria o módulo? O módulo ele não depende do que está fora dele. Então, o módulo, o dispositivo que processa a linguagem, não depende do dispositivo que processa a memória, que também não depende do dispositivo que processa alguma outra capacidade cognitiva, né, como a atenção. Então, isso seria um módulo. Um módulo é um dispositivo. Tem mais, né, que a gente precisa pensar um pouco. Esses dispositivos, a gente falaria que eles são autocontidos, né? Então, eles são autocontidos, eles funcionam internamente, eles são autônomos e eles não dependem dos processamentos que ocorrem fora desse dispositivo. Só que aí surgem duas questões, que é assim. Primeiro, tem uma questão. O fato de haver um dispositivo específico que processa uma informação significa que tem uma parte específica do cérebro que processa a informação? Aí vai ter um debate que a gente vai chamar entre módulo físico, né,
e módulo cognitivo. O que acontece? Alguns vão defender que um módulo cognitivo significa a presença de um módulo cerebral específico. Então, se existe um módulo da linguagem, vai existir uma região específica do cérebro que é responsável pela linguagem. Então, assim como eu tenho um módulo cognitivo responsável pela linguagem, eu tenho um dispositivo no meu cérebro, uma região no meu cérebro, será a área de Broca, que é responsável pelo processamento da linguagem, aquela área específica, localizada. Então, ali, aquela área localizada é a responsável pela linguagem. Outros vão defender que não precisa disso. O processamento ele pode, no cérebro, ser difuso, então pode envolver várias partes do cérebro em interação. Mesmo assim, esse processamento da linguagem, mesmo que ele envolva várias partes do cérebro em interação, o processamento em si, ele é um dispositivo autônomo. Então, assim, é um dispositivo que opera várias regiões do cérebro, mas as regiões do cérebro que estão integradas, elas todas pertencem a um único dispositivo em ação, que é o dispositivo relacionado à linguagem. Então, a memória, por exemplo, não interfere na linguagem, mesmo que o processamento da linguagem envolva várias áreas do cérebro. Então, alguns vão defender que o módulo específico não necessariamente implica um local específico no cérebro. O módulo pode ser autônomo, autocontido, mesmo assim envolver interações de partes do cérebro no processamento. Então, essa é uma questão importante. Uma outra questão importante é se a gente vai trabalhar com módulos no sentido amplo ou com módulos no sentido mais específico. Então, algumas pessoas defendem que existe um módulo específico para a linguagem como um todo. Outras pessoas vão dizer que, na verdade, existem módulos específicos para cada tipo de processamento da linguagem. Por exemplo, existe um módulo específico para a fala, um módulo específico para a escrita, um módulo específico para a compreensão de fonemas ou de sons. O que isso significa? Que o processamento da fala não depende do processamento de sons, que não depende do processamento da escrita. Eles são módulos independentes. Outros vão dizer que não, esses módulos não são... fala, escrita e processamento de som não são módulos independentes. O que é um módulo independente? É a linguagem em relação à memória, em relação à atenção. Até que vocês estão, espero, entendendo. Essa é a abordagem modular. Um argumento a favor da abordagem modular é que, às vezes, quando você danifica algum tipo de processamento cognitivo, você não danifica o outro. Então, algumas pessoas, por exemplo, conseguem processar sons sem processar, por exemplo, a interpretação do significado dos sons. Então, algumas pessoas têm um dano cognitivo numa coisa específica sem que isso danifique outras. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem um dano na memória, mas isso não prejudica a atenção. Ou, às vezes, a pessoa tem um dano na linguagem, mas isso não prejudica a memória. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que conseguem ver o rosto... Vamos dar um exemplo aqui da reinterpretação de rostos. Tem pessoas que conseguem ver um rosto, mas não reconhecer o rosto. Ou ver um objeto e não reconhecer o objeto. O que isso indicaria? Que de um lado você tem um módulo que é responsável pela visão da coisa e um outro módulo que é responsável pelo reconhecimento do objeto. Um é responsável pela percepção e um outro é responsável pelo reconhecimento do objeto. Então, às vezes, a pessoa percebe isso daqui, percebe esse estímulo. Sem nenhum problema, ela consegue perceber e representar esse estímulo. Mas ela não consegue identificar o que é isso. Identificar que isso é um livro. Ela está vendo o objeto, mas ela não sabe identificar que objeto é. Ou seja, ela tem uma danificação no dispositivo responsável pela percepção, pelo reconhecimento do objeto, mas não tem um dano no dispositivo responsável pela percepção. Isso seria um indicativo de que esses dispositivos são independentes, já que um pode ser danificado sem causar prejuízos no outro. Esse seria um argumento a favor do que a gente chamaria aqui de hipótese modular. Só que nós temos uma outra perspectiva. Nós temos a perspectiva interativa. O que a perspectiva interativa vai dizer? Que os modos de processamento eles são interativos, eles interagem entre si. A memória depende da linguagem, a linguagem depende da memória, a memória depende da atenção, a atenção depende da percepção. Todos dependem e interagem entre si. Essa dependência pode ser de dois tipos. Uma a gente chama de processamento discreto e o outro a gente chama de processamento em cascata. O que seria um processamento discreto? O que é algo discreto? Algo discreto é algo que você consegue separar elemento por elemento numa série. Então, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Então, nesse caso, o que seria?
seria a ideia de que para um processamento ocorrer, ele depende de que um anterior tenha sido realizado. Isso significa que o processamento aconteceria em série. Acontece o processamento 1, só quando o processamento 1 finaliza, você inicia o processamento 2. Só quando o processamento 2 se encerra, você inicia o processamento 3. Por exemplo, para essa perspectiva do processamento discreto, a memória de trabalho depende da memória sensorial e a memória de longo prazo depende da memória de trabalho, né? Memória sensorial, memória que eu tenho do objeto na hora que ele atinge meus sentidos. Memória de trabalho, memória que eu estou usando no momento. Memória de longo prazo, memória que eu armazeno a coisa por mais tempo. Nesse caso, a gente teria um processamento em série. Primeiro eu percebo o estímulo, depois que eu percebi, eu posso ter ele na minha memória de trabalho, e depois que eu tenho ele na memória de trabalho, eu posso levar ele para a memória de longo prazo. Um depende do outro em série nessa perspectiva. Uma outra perspectiva vai dizer que os processamentos eles interagem entre si em cascata. Então, a gente chamaria de processamento em cascata. O que seria um processamento em cascata? Um processamento em cascata significa que os processamentos se sobrepõem. Um não precisa iniciar somente quando o outro terminou seu processamento. Já para as pessoas que defendem, então, uma interação em cascata, elas vão entender que os diferentes processamentos cognitivos, eles interagem entre si e eles se sobrepõem entre si. Um não precisa terminar para o outro começar. Eles trabalham assim de maneira interconectada, sem que um precise terminar para o outro começar. Eles até se sobrepõem. Outra discussão importante nesse tema dos processamentos diz respeito ao chamado fluxo reverso de informações. O que é o fluxo reverso de informações? O fluxo reverso de informações significa que as informações de um nível superior retroalimentam um nível inferior. Nós temos no processamento cognitivo dois tipos de processamentos. Um é chamado de processamento top-down. O outro é chamado de processamento bottom-up. O que isso significa? O que é um processamento bottom-up? Processamento bottom-up é aquele que vem da percepção para a representação mental. Então, ele vem de baixo para cima. Então, esse é o processamento bottom-up. É o que vai da percepção para a representação mental. Então, de novo, livro. Aqui, eu percebo o livro, está escrito aqui umas palavras, e eu represento mentalmente as palavras. O que aconteceu? O processamento bottom-up veio da percepção para a representação mental. Então, eu estou aqui lendo o livro, tem uma palavra aqui escrita tartaruga. Então, eu olho aqui as letrinhas T-A-R-T-U, tartaruga, né? Não vou soletrar não, porque aqui está em inglês, está turtle. Então, aqui está turtle, né? T-U-R-T-L-E, turtle. Aí, eu identifiquei aqui as letras, a palavra, e eu represento a palavra aqui na minha mente e interpreto, tartaruga. Então, processamento bottom-up. Existe um outro processamento que a gente chama de top-down. Vamos supor, eu tenho uma representação na minha mente do que é a palavra tartaruga. E quando eu olho para o livro e vejo escrito turtle, eu identifico a palavra. Então, o processamento veio de cima para baixo. Processamento top-down. Veio da representação mental da palavra que eu já tenho na minha mente para o livro. Qual que vai ser a diferença aqui do processamento modular para o processamento interativo? Para as pessoas que defendem o processamento modular, só tem uma direção. Ou o processamento vai ser bottom-up, ou o processamento vai ser top-down. Porque um processamento não influencia no outro. Então, um processamento ou ele vai ser sempre top-down, ou ele vai ser sempre bottom-up. Ou eu sempre vou reconhecer a palavra porque eu já tenho uma representação mental, ou eu vou reconhecer a palavra porque ao percebê-la eu depois represento ela mentalmente. Para as pessoas que defendem o processamento interativo, que os processamentos interagem, eles vão defender que os dois processamentos ocorrem juntos. Então, quando eu preciso reconhecer um objeto, eu já tenho a representação dele na minha mente, mas ao mesmo tempo eu vejo o objeto, as duas coisas acontecem em conjunto e elas influenciam uma a outra. Então, é a abordagem interativa. No caso da linguagem, a gente pode resumir, então, 3 tipos de abordagem. 2 são modulares e uma é não modular. Vamos começar pela primeira. A primeira é chamada de abordagem modular geral. O que a abordagem modular geral da linguagem diz? A abordagem modular geral da linguagem diz que os processos cognitivos da linguagem, todos os processos cognitivos da linguagem, formam um único dispositivo ou módulo que é autossuficiente e independente em relação a outros dispositivos, tais como a memória, tais como a percepção, tais como o reconhecimento do objeto, tais como a atenção.
Essa abordagem ela é atribuída a Noam Chomsky, que entendia que a linguagem é inata e a gente já nasceria com um dispositivo ou um módulo para a linguagem. Uma segunda posição, que também é modular, é chamada de hipótese do mecanismo especial. Para os defensores da hipótese do mecanismo especial, você não tem um módulo inteiro para a linguagem. Na verdade, você tem mecanismos especiais para cada tipo de processamento ligado à linguagem. Então, você tem um módulo para a fala, você tem um módulo para o reconhecimento de sons, você tem um outro módulo para a escrita. Então, nesse caso, você tem diferentes mecanismos específicos para cada processamento ligado à linguagem. Uma terceira posição, e essa sim é a mais adotada na psicologia cognitiva, que é a chamada hipótese auxiliar. Para os defensores da hipótese auxiliar, a linguagem não funciona em módulo. Ao invés disso, ela se encontra interconectada com todos os demais processamentos. Nesse sentido, não existe um dispositivo ou um módulo específico para o processamento da linguagem. O processamento da linguagem se dá em interconexão e interação com os demais processamentos, como a memória, a percepção do objeto, o reconhecimento do objeto, a atenção e outros. Então não teria como você separar, falar assim, aqui existe um módulo da linguagem. Não, na verdade, a linguagem está em interação com todos os outros tipos de processamento e eles acontecem em conjunto. E essa é a chamada hipótese auxiliar, que é a mais adotada dentro dos estudos em psicologia cognitiva. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.